Nesta edição do Magazine do Triatlo vamos olhar com atenção para a 25ª edição do Triatlo do Estoril e saber quem venceu a primeira etapa do Campeonato Nacional Individual. Antes, viajamos para fora de portas para espreitar a prestação portuguesa no Campeonato do Mundo de Triatlo após as duas primeiras etapas. Está a ser um arranque em grande dos atletas portugueses no Campeonato do Mundo de Triatlo de 2013. A primeira prova da temporada decorreu na Nova Zelândia. Esta é a partida para a prova de natação, o primeiro segmento deste Campeonato do Mundo, onde participaram 33 concorrentes do escalão de elites. Portugal esteve aqui representado por João Silva e João Pereira, que tinham de se bater com a Armada Espanhola, que já deu provas de estar bem com os ares da Nova Zelândia. Um segmento de natação bastante rápido que permitiu a saída dos principais candidatos à vitória no grupo da frente. Desde cedo se percebeu que os espanhóis estavam bem colocados para tentar somar uma vitória nesta primeira prova da temporada do Campeonato do Mundo. O andamento imposto neste segmento de ciclismo foi bastante rápido, como podemos observar. Os da frente tentavam manter uma ligeira distância para o grupo perseguidor. Aqui uma queda que deixa por terra três triatletas que seguiam no grupo perseguidor aos da frente. De salientar que o português João Pereira também foi vítima de uma queda no ciclismo que o obrigou a abandonar esta primeira prova do Campeonato do Mundo de Triatlo. Lá na frente era o australiano Ray Bailey, o primeiro a entrar no parque de transição para o ciclismo. Ora, no segmento final de corrida foram os espanhóis que dominaram, saindo muito bem para a fase final da prova. Javier Gomes e Mário Mola assumiram a frente da corrida para não mais alargar. Na terceira posição surgiu o português João Silva, que mostrou estar em bom momento de forma neste início de temporada. Aqui a vitória final do espanhol Javier Gomes na prova de abertura do Campeonato do Mundo na Nova Zelândia, seguido de Mário Mola, enquanto que João Silva acabava na terceira posição, com a bandeira portuguesa a subir ao mastro do terceiro lugar. O contentamento de João Silva com o terceiro lugar nesta prova de abertura do Campeonato do Mundo e o pódio com o português no terceiro lugar. Da Nova Zelândia, o Campeonato do Mundo de Triatlo viajou para os Estados Unidos, mais concretamente para a cidade de San Diego. Aqui é sempre espetacular partida para esta segunda etapa do Campeonato do Mundo, onde Portugal se fazia representar por João Silva e também por Bruno Paes, que haveria de não chegar ao fim devido a problemas pulmonares. No segmento de natação foi o norte-americano Tommy Zaffer que esteve melhor, liderando todo o grupo, e por isso não foi de estranhar que fosse o primeiro a entrar no parque de transição para o segmento de ciclismo. Já o espanhol Javier Gomes, aqui com o número 1, saía ligeiramente atrasado face aos primeiros. Este é o grupo de perseguidores a impor um forte ritmo nas ruas de San Diego, onde surgia também o inglês Alistair Brownlee, que tentava colar aos da frente para resolver esta prova no segmento de corrida, onde Brownlee é verdadeiramente demolidor. O trio da frente, com dois russos e onde estava Denis Vassilev, bem como Andrei Brukiakov e o espanhol Jesus Gomar. Na entrada para o derradeiro segmento de corrida, um dos momentos da prova, a queda de Jesus Gomar, uma forte queda que não passou de um grande susto, mas que havia de atrasar o espanhol na luta pela vitória. Quem sai melhor para o segmento final é mesmo o inglês Alistair Brownlee, que não deixou os seus créditos por mãos alheias, acabando por fazer uma corrida final demolidora. Atrás do inglês João Silva, o português iniciava a fase de corrida ao ritmo de Brownlee e ficava na frente da prova. Com o inglês mais forte, foi com naturalidade que Alistair Brownlee assumiu a liderança da prova, com João Silva a ter de lutar agora com o sul-africano Richard Murray pelo segundo lugar. Murray acabou por ser mais forte que o português, mas não conseguiu travar a vitória de Brownlee, enquanto que João Silva, com o terceiro lugar em San Diego, assumiu a liderança do Campeonato do Mundo com um total de 1.370 pontos. O segundo lugar pertence agora ao espanhol Mário Mola, com 1.326 pontos. A satisfação de João Silva por mais um terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Triatlo. A próxima etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo está marcada para Yokohama, no Japão, já no próximo dia 12 de maio.
O Estoril voltou a estar no mapa do triatlo nacional ao receber a primeira etapa do Campeonato Nacional Individual, uma prova onde estiveram perto de 300 atletas do programa desta 25ª edição do triatlo do Estoril. Faz ainda parte de uma prova aberta, disputada na distância Super Sprint. Entre as duas provas foram cerca de meio milhar de atletas que se superaram na Praia do Tamariz e na envolvente aos Jardins do Casino Estoril. Vamos começar por olhar para a prova de distância Super Sprint, uma prova onde o frio desta manhã de domingo não intimidou os triatletas presentes e onde participaram desde atletas que faziam a sua estreia nesta modalidade até atletas das seleções nacionais que queriam aproveitar para trabalhar a sua velocidade. Começamos então com a natação, 300 metros nadados na Praia do Tamariz, um segmento, David Vaz, que seria nadado bastante rápido. Exatamente, ou não tivéssemos em prova dois dos melhores nadadores nacionais, casos do Pedro Afonso Gaspar e do Filipe Azevedo, eles que optaram por participar nesta prova aberta, obviamente que destinada a captar novos atletas para a modalidade, mas que ainda assim trouxeram um valor acrescido e aproveitaram também para trabalhar a sua velocidade. O mesmo podemos dizer em relação a Luísa Condesso, ela que surgia aqui como natural candidata ao triunfo na competição feminina. Já vamos vendo um pelotão muito heterogéneo, bastante alongado, onde, como seria de esperar, Pedro Afonso Gaspar ia ocupando as primeiras posições. Apesar do frio que se fez sentir nesta manhã de domingo, a verdade é que ninguém teve medo de se lançar às águas do Tamariz e acabaram por realizar uma prova bastante rápida nesta corrida de Super Sprint, uma prova que acabou por trazer na frente para a transição para o ciclismo os maiores candidatos à vitória nesta prova, nomeadamente Filipe Azevedo. Exatamente, as coisas acabaram por acontecer tal e qual se esperava. Filipe Azevedo nadou na frente. Houve também alguns elementos de equipas de estafetas que sempre se organizam para participar neste tipo de eventos, que fizeram companhia ao Filipe Azevedo e ao Pedro Afonso Gaspar, que já vamos vendo aqui sensivelmente a meio do segmento de corrida. Era um segmento de corrida com cerca de 2100 metros de extensão, que permitia aos atletas empenhados em outros objetivos maiores, como sejam das seleções nacionais, trabalhar um pouco a sua velocidade de base, e era essa mesmo a escolha que fazia Luísa Condesso, ela que brevemente vai estar a representar Portugal na Taça da Europa Triatlo Júnior de Vierzon, já com os olhos postos no Europeu do Escalão. Filipe Azevedo, dentro de uma semana vai estar em Banholas, mas para já a vitória no Estoril. Esta prova foi para ganhar ritmo, tenho uma prova internacional no próximo fim de semana e vim aqui fazer um teste para ver como estava em termos físicos e em termos de material de ciclismo, nisso tudo, para ver se estava tudo operacional para o próximo fim de semana. Pódio masculino com Filipe Azevedo, Pedro Afonso Gaspar e David Luiz, se bem que Pedro Afonso Gaspar não esteja nas imagens. Ainda vamos ter a oportunidade de ver os tempos finais dos primeiros classificados da competição masculina. No setor feminino, tal e qual se esperava, era Luísa Condesso a vencedora. Vim cá para meter ritmo, para me preparar, para provas que vou ter importantes e que correu bem, acabou por correr bem. O que é que te pareceu este traçado aqui do triatlo do Estoril? Eu acho que tive pena de não terem feito o ano passado, eu acho que isto é uma prova excelente de se ver para o público, acho que o percurso é bom e acho que deviam continuar a fazer todos os anos. O pódio feminino com as atletas do Águias de Alpiar-se a dominarem em toda a linha. A classificação final desta prova de Super Sprint em femininos, com Luísa Condesso mais uma vez na frente. Avançamos agora para a prova principal deste triatlo do Estoril, a prova de abertura do Campeonato Nacional Individual, e em simultâneo era a terceira do calendário do Campeonato Nacional de Clubes. Uma prova bem ao jeito de Miguel Arraiolos, do Sport Lisboa-Benfica, que pretendia voltar a estar na luta pelos primeiros lugares aqui no Estoril. Eu gosto mais de provas em mar e aqui é mais típico de mar. O percurso também me agrada muito porque tem ali uma ou duas subidinhas que eu gosto também. E é uma corrida também boa ali com sobe e desce que dá para ver bem, a distinguir bem os vários corredores, e acho que vai ser bom. Tínhamos então no segmento de natação em plena praia do Estoril 1500 metros que seriam nadados
em 2 voltas ao percurso montado nesta praia do Tamariz. No ciclismo, os triatletas tinham de percorrer 41 km a um traçado montado entre o Estoril e a entrada de Cascais, com passagem pelas ruas adjacentes aos jardins do Casino do Estoril. Finalmente, no derradeiro segmento de corrida, 10 km, realizados em grande parte nos jardins do Casino Estoril, num sobe e desce constante que prometia fazer grandes estragos. Esta é a partida para a natação, com imagens sempre espetaculares das 3 centenas de atletas na hora de se lançarem às águas da praia do Tamariz, onde nem todos acabariam por aguentar a baixa temperatura da água, já que esta manhã fria fez alguns estragos entre os triatletas. Ora, logo na frente, a luta pela liderança deste segmento começou por ser bastante apertada. Sem dúvida que os melhores nadadores tentaram tirar partido das difíceis condições que se apresentavam aqui no Estoril, com o vento a soprar de norte. Rapidamente o pelotão ficou extremamente alongado, como esta imagem bem o documenta. Desde logo, Nuno Laurentino também e o Rui Tenrinho ocuparem as primeiras posições do grupo da liderança, onde Vasco Pessoa, também Tiago Maia e ainda Pedro Lajinha Palma surgiam muito bem colocados, assim como vários atletas que, sendo do escalão sub-23, aproveitavam esta primeira etapa do Campeonato Nacional Individual para somarem bons pontos, pensando numa boa posição na classificação final da mais importante competição do triatlo individual em Portugal. Aqui já os momentos da saída da água, com o Nuno Laurentino na frente, também com o Rui Tenrinho muito bem colocado. Boa prestação também para o sportinguista João Curado. É precisamente este o atleta que vemos agora já a sair do parque de transição, com o Tiago Maia, e víamos ali também Ricardo Calado e Vasco Pessoa, ainda Rui Tenrinho a fechar aquele grupo. Pouco depois formavam-se com um arranque para o segmento de ciclismo muito forte, com os homens do Clube dos Galitos a imprimirem um ritmo tremendo. Formava-se um quarteto na frente, com 2 homens do Galitos e depois também 2 homens dos Águias de Alpiarça. Na competição feminina era Sara Tenrinho, atleta dos Águias de Alpiarça, que seguia o exemplo do irmão Rui Tenrinho e era também a primeira à saída da água. Logo a seguir tínhamos a sportinguista Liliana Alexandre, aqui a vemos também a iniciar o segmento de ciclismo, um percurso de ciclismo muito marcado pelo vento e também por alguma dureza, que permitiu aos homens do Clube dos Galitos fazer a seleção de valores, com Pedro Lajinha Palma muito ativo e ele ser o grande responsável por deixar para trás, nomeadamente, um dos grandes candidatos ao triunfo, Miguel Arraiolos. Ele que vinha no grupo perseguidor, onde também vinha, surpreendentemente, Nuno Laurentino. Ora, o grupo perseguidor tentava encurtar a distância para os 4 da frente, mas mostrou-se incapaz de conseguir, mesmo trabalhando bem. Exatamente, vimos ali, por exemplo, alguns dos homens do Sporting Clube de Portugal, como era o caso do Diogo Custódio e também do João Curado, que iam fazendo o possível por levar Miguel Arraiolos e, naturalmente, eles próprios até mais perto da liderança. Algumas das equipas de estafetas colocavam também os seus homens aqui a trabalhar, mas a verdade é que o andamento dos 4, que mais tarde passariam a ser 3 homens da frente, era muito bom. Parecia que o vento não os afetava e a vantagem ia aumentando. Esta é uma imagem bem elucidativa da velocidade que o grupo da frente atingiu neste traçado dos 40 km de segmento de ciclismo. A verdade é que estes 4, Davi, rapidamente começaram a dobrar a triatletas mais atrasados. O Estoril apresenta um percurso com uma extensão de 5 km, que é repetido por 8 vezes, com 2 subidas em cada uma dessas voltas, por isso mesmo apresentar grandes dificuldades para os atletas, e isso também a justificar que existam algumas dobragens, tornam sempre a vida muito difícil para os juízes perceberem quem é que está a ser dobrado, e esta imagem é bem... exemplifica bem esse facto. Quando víamos também aqui Bárbara Clemente, ela que se mantinha na luta pelo top 5 da competição feminina, no setor feminino, referir também o bom desempenho que Ana Filipa Santos vinha tendo no segmento de ciclismo, um desempenho que a levava a aproximar-se de Liliana Alexandre e a colocava em condições de até mesmo lutar pela vitória com a sua colega de equipa Sara Tenrinho, que era ainda a líder da competição feminina. Aqui a vemos bem integrada num dos numerosos grupos que se formavam pela Estrada Marginal, precisamente numa altura que os 3 da frente, já só temos Tiago Maia, já só temos Vasco Pessoa e Pedro Lajinha Palma, ultrapassavam mais um dos grupos, numa altura que se dirigiam para Cascais, sempre com a velocidade muito elevada, e eles a terem cuidado de se hidratar, de se manterem em boas condições físicas para enfrentar 10 km de corrida, que são 10 km muito duras, com muitas quebras de ritmo, e que ia colocar à prova a capacidade de resistência destes 3 homens. Estávamos na última
última volta do segmento de ciclismo, numa altura em que presenciámos precisamente a dobragem dos primeiros à primeira do setor feminino. Aqui vemos a transição, com Pedro Lajinha Palma e Tiago Maia a fazerem uma boa transição, e repare-se que pelo lado esquerdo Vasco Pessoa não entrou no corredor correto, acaba por dar aqui de certa maneira uma volta a mais. Felizmente que era um grupo só de 3 elementos e não houve ali qualquer choque, porque este tempo que Vasco Pessoa perdeu foi expressivo. A verdade é que ele manteve a sua calma, saiu à procura dos 2 homens do Galitos e Pedro Lajinha Palma, depois de 2 provas um pouco abaixo do seu nível, em Alpiarce e em Quarteira. A verdade é que parece estar de volta aos grandes momentos, o atleta que foi campeão nacional há 2 anos atrás e saía aqui na tentativa de conseguir a primeira vitória da temporada 2013. Por seu turno, Vasco Pessoa, que ainda na semana anterior havia ganho uma prova de longa distância na Ilha da Madeira, uma prova muito dura, começava a prova de forma mais controlada e depois então a encontrar o seu ritmo e a tentar reduzir a vantagem para os homens da frente. Entretanto, vimos também aqui o grupo perseguidor, com os homens do Benfica e do Sporting ali muito bem colocados. Recorde-se que, apesar de ser uma prova pontuável para o Campeonato Nacional individual, era simultaneamente pontuável para o Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo. Nesta altura, Pedro Lajinha Palma ainda na frente e Vasco Pessoa já estava junto do Tiago Maia. Era um dos momentos da corrida, a ultrapassagem de Vasco Pessoa a Tiago Maia. Aqui está, é de facto impressionante a cadência que traz Vasco Pessoa, que depois do atraso na saída do Parque de Transição acabou por ir buscar Tiago Maia e vai buscar já de seguida ao primeiro. Segue este ano com uma confiança muito elevada o Vasco Pessoa. Ele manteve a calma apesar daquela transição menos conseguida e a pouco preocupou-se mais em se encontrar com as boas sensações do que em ir imediatamente no encalço dos adversários. Quem ia cumprindo também uma excelente prova era Ana Filipa Santos, nesta altura já colocada na 2ª posição, quando vemos aqui também a 3ª classificada Liliana Alexandre, ela que é uma boa corredora, esta atleta do Sporting Clube de Portugal, que venceu, recorde-se, uma prova que acompanhámos aqui, o triatlo de Quarteira, mas que aqui ia perdendo terreno, tal como Nuno Laurentino, depois de ter nadado na frente, ia perdendo terreno ao longo dos 10 km de corrida. Vasco Pessoa, já claramente isolado na 2ª posição, começava a acreditar que era possível juntar-se a Pedro Lajinha Palma. Esta é Sara Tenrin, que mantinha o primeiro lugar, ela que trazia um ritmo bem certinho e que dificilmente iria deixar fugir a vitória nesta prova do Estoril. Aqui, outro dos momentos da prova. É o momento em que Pedro Lajinha Palma e Vasco Pessoa passam a seguir lado a lado na prova. Há algum fair play entre eles, inclusivamente Vasco Pessoa ali a perguntar a Pedro Lajinha Palma se queria água, os dois a terem muito cuidado com a hidratação, até porque apesar do vento os atletas acabavam por suar bastante e esta prova do Estoril não parecendo uma prova muito dura, com muitas mudanças de ritmo, onde os atletas estão sempre ou a subir ou a descer. A competição feminina, Sara Tenrin trazia a lição bem estudada, chegou ao Parque de Transição, como se viu, com uma boa vantagem sobre as suas mais diretas adversárias e estava neste momento a gerir a sua corrida de forma a não perder tempo para as que vinham atrás de si, as atletas que vinham atrás de si. Ela que estava num bom plano. Aqui vemos outro momento importante da competição, o momento em que Ricardo Calado, o primeiro dos homens do grupo perseguidor, ultrapassava Tiago Maia e se colocava então na 3ª posição, mas a uma distância que não fazia perigar esta fantástica luta que íamos assistindo entre o Pedro Lajinha Palma e Vasco Pessoa. Pedro Lajinha Palma, depois de um começo mais forte, tentava aqui manter-se com Vasco Pessoa, que parecia muito confortável. Quem ia gerindo, de certa maneira, os danos era Miguel Arraiolos, que depois de uma semana algo adoentado não se apresentava nas melhores condições. Aqui alguns dos elementos que seguiam atrás de Ricardo Calado eram o espanhol Diego Paz e também João Curado, eles que faziam boas prestações apesar da sua juventude. Estavam na luta pelo 6º e 7º lugar, com Diego Paz a levar a melhor. E ali vimos um momento importante, a aceleração com o vento pelas costas por parte de Vasco Pessoa, que o levava a esta vitória que ele celebrava de forma muito entusiasta. É a 2ª vitória em 2 semanas e a 3ª da temporada, depois de ter vencido também em Rio Maior. 2º lugar para Pedro Lajinha Palma, uma boa prestação do campeão nacional de triatlo 2011. Ainda também a 3ª posição para o atleta júnior ainda, Ricardo Calado, ele que vinha também de ter participado no Campeonato Europa de Duatlo do Escalão na semana anterior e conseguia aqui mais uma corrida de grande nível. Aqui é bastante bom
visto que isto tem bastante visibilidade aqui em Lisboa e é uma prova bastante conceituada a nível de Portugal. Foi bastante boa, não estava à espera. A semana passada tive uma prova de longa distância, consegui chegar à vitória e estou bastante feliz. Qual é o objetivo desta temporada? O objetivo desta temporada é a longa distância. Tenho agora daqui a cerca de um mês o Campeonato da Europa em Barcelona. Estou a treinar para isso, a forma está a subir, é um bom sinal. Espero conseguir um bom resultado quando lá chegar. O pódio final da prova do Estoril, com o Vasco Pessoa no primeiro lugar, mais uma vitória para o Águias de Alpiarça. Aqui a classificação final com Vasco Pessoa à cabeça, é a terceira vitória da temporada, e depois também ali o jovem Rafael Domingos do Sport Lisboa e Benfica a fechar o top 8. Na classificação coletiva, o Águias de Alpiarça acentuou a diferença para os seus adversários. Relega o Sport Lisboa e Benfica para a segunda posição, segue-se o Sporting Clube de Portugal, depois a seguir a Lhandra Sporting Clube e Garmin Olímpico de Oeiras. Esta é a corrida feminina nos seus últimos metros, com Sarra Terrinho já na liderança, completamente isolada. Ela que estava à beira da vida de conseguir a sua primeira vitória absoluta nesta prova. Um marco muito importante na carreira desta jovem atleta, que é ainda júnior. Ela a fazer uma gestão perfeita da sua prova aqui no Estoril. Nadou na frente, tirou bom partido da sua capacidade no segmento de ciclismo. No fim sentiu a aproximação do seu colega de equipa, Ana Filipa Santos. Mas a verdade é que ela seguiu muito controlada ao longo destes 10 km e averbou assim a vitória. Agora uma connosco. Há muito tempo que eu não ganho uma prova, foi mesmo o resultado de um esforço de muito tempo. Olha, Sara, o que é que achou deste triatlo do Estoril? Acho que está muito bem organizado, sempre gostei desta prova do Estoril e acho que fizeram muito bem a voltá-la a colocar no calendário. O pódio final da prova feminina no Estoril, com Sara Tenrinho no lugar mais alto do pódio, o Águias que voltou a dominar este pódio feminino. Sem dúvida a colocar duas atletas aqui nas 3 primeiras posições, quando revemos precisamente a classificação das top 8 femininas, com a júnior Sara Tenrinho à cabeça, um resultado que permite aos Águias de Alpiarça acentuar a sua liderança sobre o Garmin Olímpico de Oeiras, que se destacam claramente do grupo do Lhandra Sporting Clube, Sporting Clube de Portugal e Golgã. Num concelho com fortes tradições na modalidade, para a organização desta 25ª edição do Triatlo do Estoril, o balanço final foi bastante positivo. Foi um sucesso estrondoso da modalidade do triatlo de volta ao concelho de Cascais. Temos todas as condições, tanto para treino como para competição do triatlo, e ficou mais uma vez comprovado que, com o apoio das entidades locais e do Casino Estoril, conseguimos realmente trazer este evento para a ribalta do triatlo nacional e, quiçá, internacional a partir de agora. Então, isso a partir de agora quer dizer que para o ano o meu amigo espera aqui ter mais atletas? Eu espero ter mais atletas, tenho a certeza que vão estar mais atletas, porque nós, com um mês e meio de organização, visto que este novo comitê organizativo entrou com um mês e meio de adjudicação da prova, conseguimos divulgar, mas conseguindo alcançar já uma moldura significativa, com 520 atletas. Eu tenho a certeza que, com o tempo e com esta preparação agora atempada, com 10 ou 11 meses de preparação, conseguimos certamente trazer para aqui o dobro dos atletas. Já para a Câmara de Cascais, o retomar do triatlo do Estoril só foi possível devido à excelente colaboração com a Federação de Triatlo, que garante a continuidade da prova. A Câmara Municipal basicamente tem que ser uma facilitadora, e nós somos facilitadores. Fomos procurados para reeditar esta grande tradição no nosso concelho, no Estoril e em Cascais, e por isso alinhámos logo desde o primeiro contacto, e estava agora a combinar com a organização que lhes cabe a eles, para o ano, também escolherem qual o melhor circuito, já que este circuito é belíssimo, mas de facto foi num espaço muito concentrado, e nomeadamente na prova de ciclismo convém ter espaços mais alargados, e portanto eles para o ano escolherão eles qual o melhor circuito. E como nós temos paisagens lindíssimas, fomos muito bafejados pela mãe natureza e gostamos de receber em Cascais, e sabemos também que recebemos bem, para o ano será ainda melhor do que este ano. O Sr. Presidente da Federação, inclusive tiveram aqui 500 atletas, portanto muitos atletas, mas para o ano ele prometeu-me que ainda terá ainda mais atletas. Portanto, ele assumiu o compromisso de mais 20%, o que são 600 atletas, o que eu imagino que aquela prova de água e aquela linha de água que se pôde ver no arranque da corrida de natação será ainda mais extraordinário. Do lado da Federação Portuguesa de Triatlo, a prova do Estoril é de facto um bom cartaz de promoção da modalidade e que se deve manter. No que diz respeito ao mediatismo, à visibilidade, portanto não há tempos mortos, o espectador está sempre em cima da modalidade e sempre em cima dos atletas.
No entanto, começa a ser demasiado curto o espaço para tanta gente. Portanto, esperamos que isto cresça, esperamos provavelmente ter que aumentar principalmente o percurso de ciclismo.